Estamos ao vivo. Olha ela aí. Pode ser a irmã Eliane, missionária Eliane, missionária Lidiane. Bom dia. Olha a Valdineia Portilha aí. Quanto tempo. Paz do Senhor a todos. Esperar os irmãos entrarem para a gente dar início aqui ao Evangelho de Marcos. Hoje é o segundo capítulo. Paz do Senhor, missionária Valdineia. Tudo bem por aí? Irmãos, enquanto os irmãos vão entrando, irmã Andréia, Pai do Senhor, ajuda aí a divulgar. Deus colocou no meu coração para a gente estar meditando na palavra de uma forma mais aprofundada, né? E o Senhor tem me cobrado bastante. Ontem eu expliquei um pouquinho o que é o método 633, mas eu vou ir falando para vocês no decorrer das lives. Começamos ontem no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Irmã Águeda, Pai do Senhor, saudade de vocês, hein? Puxa vida, essa semana, quinta-feira, em nome de Jesus, nós estamos aí. Irmão Geraldo, Deus abençoa. Então eu criei aí o método 633. Pastor, o que é o método 633? Ele é baseado aí no livro de Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, baseado nesse texto, nós vamos aprofundar a respeito do reino de Deus. Eu não sei até que ponto você já aprendeu, você já se aprofundou nisso, mas o reino de Deus, ele é poder, ele é graça e ele é misericórdia para as nossas vidas. Enquanto muitos buscam as coisas dessa vida, a gente tem que buscar o reino, porque buscando, tendo acesso no reino, a gente vai ter acesso em muitas outras coisas. Só que a gente não faz isso. A gente busca primeiro as coisas da terra, aí depois a gente quer justiça, depois a gente vai pensar em acessar o reino. Ontem, o primeiro capítulo de Marcos foi muito forte. Quem estava na live ontem, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, amém? Deixa eu só pôr aqui um louvor. E nós começamos ontem, uma maratona da leitura da palavra. Ontem, dia 16, entramos aí no Evangelho de Marcos, que são 16 capítulos. Então, do dia 16 ao dia 31, a gente encerra aí o Evangelho de Marcos. E no começo do mês a gente vai fazer a maratona de Provérbios. Nós vamos aprofundar em Provérbios. Você vai ver que tem coisa lá
que se você tivesse feito desde quando você entrou na igreja, a tua vida teria sido totalmente diferente. Pastor, mas a minha vida está bem assim, eu não preciso mudar. Amém. Mas a gente tem que entender algo. Todas as fases da nossa vida, ela tem um processo, seja ela espiritual, financeira, sentimental, familiar, e também a questão da nossa convivência com as pessoas, né? Porque perceba que o tempo vai passando, a gente tem alguns problemas na caminhada, como a falta de perdão, como mágoas, né? A gente acaba se distanciando e por conta disso a gente vai deixando marcas no caminho, e essas marcas não vai dar problema para quem as fez em nós, não, é em nós mesmos. Então, e se a gente entendesse o real propósito disso, a gente não perderia tempo a gente não ficaria remoendo as coisas que fizeram conosco. Por quê? Porque às vezes a gente passa por coisas do caminho e pessoas fizeram conosco, às vezes levou aí 5, 10 minutos para nos ferir, para nos machucar, e a gente leva isso a vida inteira. Às vezes a pessoa já está vivendo a vida dela e a gente remoendo isso, né? Aí a gente começa a olhar para a prosperidade do ímpio. O ímpio começa a prosperar, ter saúde, né? E está tudo correndo bem na vida dele. O que acontece? A gente entra em estágio depressivo. Por quê? Eu estou fazendo certo na igreja, eu estou tão a bênção, olha lá, quem fez mal comigo, quem aprontou, está vivendo, está construindo, tá se dando bem, e eu não. Só que ele continuou a vida dele. Porque a prosperidade ela não está só para o justo, só para quem é crente. Não, a prosperidade ela tá para quem corre atrás. Então a gente tem uma perspectiva errada sobre isso, né? Que a prosperidade é só para o justo, né? O ímpio não pode prosperar. O ímpio é que prospera, porque ele acha o caminho e ele prospera. Então no livro de Provérbios vai nos ensinar muita coisa. E ali existe princípios que se a gente não seguir, nós não vamos ser abençoados. Então a questão da prosperidade, do princípio, muita gente quebra. E quando quebra um princípio, acabou. Não tem como prosperar. Não adianta eu quebrar o princípio e querer que Deus me abençoe. Deus nunca trabalha com quebra de princípio, sempre com princípio. Então nós vamos aprender muito isso. Amém? E hoje nós vamos aí para o capítulo 2 de Marcos. Já abre aí sua Bíblia. Pega aí Bíblia, papel e caneta. E nós vamos extrair alguma coisa daqui. Ontem foi muito forte. Acho que a irmã Andréia estava na live. Quem mais estava? O irmão Geraldo, né? Tinha outras pessoas também. E foi muito forte que Deus revelou através da palavra. Amém? Então faz aí igual a irmã Águeda, no Valdinéia. Convide alguém, compartilha. Isso aqui vai ser bênção para a tua vida. Quando Deus me impulsionou para fazer isso, era justamente para mim também. Às vezes a gente tem que ter prioridades na vida. E muitas vezes na correria a gente acaba perdendo prioridades, né? E isso aqui, ó, existe mais de 8.000 promessas. Sabe o que é isso? 8.000 promessas.
E não é promessa do homem para a mulher, do pai para o filho, da mãe para a filha, do patrão para o empregado, do amigo para o amigo, não. É uma promessa de Deus para a tua vida. São mais de 8.000 promessas. E eu vou dizer para você, nessa maratona nossa, nós vamos analisar cada uma delas. E você vai entender que você tem um tesouro na sua mão, na sua casa, e muitas vezes você não acha. Você quer um mapa do tesouro e a gente não pesquisa. Amém? E Deus abençoe. Glória a Deus, quem está entrando aí. Pastora Carol, oh glória. Também nossa irmã Lourdes Chaves, Deus abençoe. Vou colocar um fundo aqui para a gente entrar aí. Abre aí sua Bíblia já. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Aqui já começa a ser forte o mistério aqui. Deixa eu só pôr um fundo musical aqui. Amém? Bom dia, bom dia. Vou ler de novo. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido o paralítico trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Vou dar uma pausa aqui. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito ali para uma classe de pessoas. Eu disse isso ontem. E ele vem apresentar aí Deus como o filho, Jesus como o Filho de Deus e também como um servo. E ontem eu falei para os irmãos que Jesus ele teve uma experiência muito forte ali no deserto. O Evangelho de Marcos ele cita muito bem isso, bem claro que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites e ali ele ficou rodeado por bestas feras e Satanás. Por 40 dias e 40 noites tentou Jesus. Está no livro de Marcos isso. No livro de Mateus e Lucas você não vai achar essa expressão, essa pérola. A gente lê o livro de Mateus, de Marcos, prega sobre essa passagem e lá vai dizer o quê? Que depois de 40 dias Jesus teve fome. Aí o diabo se apresentou a ele para o provar ou tentar. Só que no livro de Marcos vai dizer que Satanás
tentava ele durante os 40 dias. Não bastasse Satanás estar tentando ele, existia bestas feras. Não bastasse as bestas feras, tinha o calor do deserto. Eu nunca fui no deserto, mas já estudei no colégio sobre deserto. Já vi noticiários. Durante o dia, o calor ele é escaldante. E à noite, a noite fria lá é abaixo de zero. No entanto, que você vai ver no Antigo Testamento que Deus ele vinha com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E engraçado que Jesus ele estava no deserto e ele passou calor, passou frio. Só que aí também o texto vai dizer que quando as bestas feras, ficavam cercando ele, os anjos de Deus o serviam. Olha que forte isso. Ou seja, Satanás estava tentando, ele estava rodeado de bestas feras, ele passou frio, ele passou calor, só que os anjos estavam servindo ele. Depois de 40 dias, Satanás se apresentou a ele. Durante os 40 dias, ele só tentava. Ficava ali tentando. Mas, depois de 40 dias, o texto vai dizer que Jesus teve fome. Aí ele se apresentou. E você conhece a história. Ele debate com Jesus na palavra. Escuta isso. Jesus, Filho de Deus, está no monte orando incessantemente. Tem os anjos o servindo. Ele é amigo íntimo do Pai. Ainda assim, Satanás foi tentar Jesus com a palavra. Com a palavra. Agora imagina nós, que nem ora direito, muito menos medita direito, ainda não tem fé que os anjos do Senhor estão para nos servir, nós vamos cair na cilada. Porque ele usou a palavra para ganhar Jesus. E eu disse ontem que Satanás tem usado a palavra para ganhar muitos. Tem pregadores aí que, pela falta de oportunidade, usa a palavra para ganhar dinheiro. Faz da palavra o seu, o seu recurso para ganhar dinheiro. Usa a palavra para enganar. Eu não vou nem citar aqui. Eu poderia citar 1000 exemplos aqui de seitas que o povo usa para enganar, para ganhar dinheiro e tá levando um monte de alma para o inferno. Irmão, isso é sério. Isso é sério. E o diabo tá usando a palavra para enganar muitos. Porque pega um texto fora do contexto, cria-se ali uma ideologia, uma seita, e o que acontece? Engana muitos. Isso é muito forte. Aqui Jesus ele já está conhecido. A fama já percorreu pelos milagres que ele já fez. No primeiro capítulo nós vemos que Jesus ele entra na sinagoga dos escribas, lá na igreja deles, e tem um homem com espírito imundo cultuando com eles. Olha só. Entra, sai, o espírito imundo está lá cultuando com o povo. Quando Jesus chega, o espírito imundo diz o quê? O Senhor já veio atormentar-nos aqui? Ou seja, nosso lugar, nós está quietinho aqui, nós está comandando, já veio atormentar nós aqui.
era a igreja. Os caras, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, eles tinham a Torá, eles pregavam, anunciavam, né, a lei de Moisés todinha. Ainda assim, os espíritos imundos cultuavam junto com eles. Mas quando Jesus chega, houve um reboliço ali. O espírito imundo não gostou. Jesus expulsou ele, deu um grito ali no meio da sinagoga, virou aquele, né? Não sei se você já viu um demônio manifestar. Foi terrível. Lá no livro de Marcos nós vemos ontem que ele expressou ali, ele gritou e aí saiu. E quando aconteceu isso, todo mundo ficou abismado com o que Jesus fez. Então a notícia percorreu. E quando ele sai dali e vai para a casa da sogra de Pedro, cura ela, em seguida toda a cidade, está lá no texto, lemos ontem, toda a cidade foi lá na porta para ver Jesus. Levaram os paralíticos, os enfermos e os endemoniados. Então foi um processo de libertação muito grande ali. E essa notícia explodiu o ministério de Jesus. E aqui no capítulo 2, né, a gente encerrou lá dizendo depois disso entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. A multidão soube que ele estava em casa. Irmão Antônio, ô glória, senti saudade do senhor ontem. Faltou o senhor lá pra gente comer tudinho, um cachorro quente. Aleluia. Todo mundo soube que ele estava em casa, então juntou todo mundo lá. Rubens, ô glória, varão de guerra, Deus abençoa, saudade da sua vida, Vasco. Aleluia. E o que aconteceu? Ajuntou a multidão a ponto de não conseguirem entrar na casa, porque estava muito cheio lá dentro. Muito cheio. E o que aconteceu? O povo começou a espremer. De repente, 4 amigos, sabendo do que Jesus fez, sabendo da história que aconteceu, pegam o camarada que estava na cama lá enfermo, falou assim: vamos levar ele até Jesus. Olha só, pegam ele e levam até a casa de Jesus. Só que quando chega lá, a multidão está cercando a casa toda. Não cabia gente, não dava para entrar pela porta, não dava para entrar pela janela, nem pela porta do fundo. Amém, Rubens. Irmão Rubens, Deus abençoe, bem. Aleluia. Glória a Deus. E quando chegam lá com o paralítico, olha só. Eles não conseguiam entrar pela porta da frente, não conseguiam entrar pela janela, nem pela porta do fundo, porque toda a casa estava cercada e lá dentro estava lotado. E Jesus curando, e Jesus apresentando, né, o reino de Deus para aquelas pessoas. O que aconteceu? Esses homens falaram: nós temos que colocar você lá. Irmãos, olha aqui para mim. Isso aqui vai doer. Eu e você, a gente fala que é cristão, só que nós somos egoístas. Sabe por que nós somos egoístas? Porque o que é o reino de Deus se não é amar o próximo?
Primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo. O reino de Deus se constitui em amar a Deus e amar o próximo. Quando eu amo a Deus e eu amo o próximo, eu me importo com o próximo. Eu me importo com as pessoas. Leva isso para a tua vida. As pessoas estão se importando mais com si mesmo, não está nem aí para o próximo, a iniquidade tem aumentado, o amor tem esfriado e cada um está buscando seu próprio interesse. Sabe o que é isso? Quando o reino de Deus ele vem até nós, a Bíblia fala, ó, venha a nós o teu reino. Sabe o que é isso? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, quando o reino de Deus ele vem até nós, como que o reino de Deus vem até nós? Quando eu busco ele. Pastor, como que eu busco o reino? Método 633. Guarda isso no seu coração. Mateus 6,33. Buscai primeiro. O que é buscar? É como se eu fosse na padaria buscar pão. É como se eu fosse no colégio buscar o filho. É como se eu fosse no médico buscar ajuda. Eu tenho que ir buscar o reino. E na onde que eu vou buscar o reino? Aqui, ó. É aqui. E quando eu vou buscar o reino de Deus, ele vem até nós. Vindo até nós, eu tenho acesso ao reino. E o reino sempre vai dizer: se importa com o próximo. Se importa com o próximo. Ama o próximo. O reino de Deus foi até além. Falou assim, agora não é mais o próximo. Amar quem te ama é muito fácil. Então vamos fazer o seguinte, olha Jesus. Amar quem te ama é fácil. Ama seus inimigos. Ame seus inimigos e ore por eles. Por quê? Porque até os seus inimigos, ele é uma alma. E uma alma para Deus é muito valiosa. Então o que adianta eu amar quem me ama, que eu vejo? Aí meu inimigo, eu quero que Deus leve a alma dele. O diabo leve a alma dele. Esses homens aqui estão ensinando. Eles não tinham preocupação. Os caras eram sadios. O que eles tinham que pegar um paralítico no leito e levar lá? Ter todo o sacrifício de apresentar o paralítico para Jesus. Para quê? A troco do quê? Mas quando Jesus vem e a notícia vai espalha, a primeira coisa que eles fazem, falou, nós temos que curar nosso amigo. Nós temos que ajudar nosso amigo. Vamos levar lá para esse Jesus, eu sei que ele vai curar. Amar o próximo. Amar o próximo. Será que em 2023 você tem se importado com alguém? Você tem cuidado de alguém? Você tem apresentado Jesus para alguém? Vou dizer para você, você vai viver uma vida inteira correndo atrás de coisas dessa vida, e no final dela você vai descobrir que o teu propósito não era isso. Porque quando você encontra o propósito de Deus na tua vida, nada mais te para. As coisas chegam até a tua vida.
Quando você encontra o propósito de Deus na sua vida, ninguém mais te machuca. Ninguém mais magoa você. Quem te trair não vai mais fazer diferença para você. Quem enganar você, deixar de ajudar você, não vai fazer diferença, porque você já aprendeu. Você entrou num reino, descobriu o seu propósito, agora nada mais te para. Ninguém vai te machucar, ninguém vai mais te parar. Você pode sofrer uma traição, mesmo assim você vai continuar. Você pode sofrer um abandono, mesmo assim você vai continuar. Você pode estar sozinho lá na cruz, como Jesus, não tinha um. Cadê todo mundo que ele ajudou? Mesmo assim você vai continuar até o final. O problema das pessoas desistirem é que elas não encontraram o propósito dela. Por não encontrar o propósito, tudo que fazem com ela machuca. Tudo que acontece com ela é motivo dela parar, dela desanimar, dela desistir. Porque se ela soubesse o propósito que ela tem, ela não parava. Ela não parava. E qual que é o propósito, pastor? O maior propósito é você ser agente de milagre para alguém. Quando você ajuda alguém e esse alguém fala de você, olha, o fulano me ajudou. Minha irmã Patrícia Moura, Deus abençoa. Quando você é agente de milagre para a vida de alguém, alguém dá testemunho de você, poxa, a irmã Patrícia foi uma bênção na minha vida. Por causa dela, hoje eu estou bem. Meu casamento está bem, minha família está bem. O irmão Antônio, um canal de bênção. Olha, não tem que dizer daquele homem. Ou seja, a sua alma parece que ela fica maravilhada. Parece que é um negócio que te dá... Você já sentiu isso? Alguém falar bem de você, que você ajudou, que você foi canal de bênção. Irmão, é gratificante isso. Você se sente lisonjeado, parece que a sua alma está satisfeita. Porque você foi agente de milagre para alguém. Você cumpriu o segundo grande mandamento. Você amou o próximo até o ponto de pegar ele, levar, cuidar. Lembra lá do bom samaritano? Ele estava indo para o trabalho, para algum lugar, ele parou para ajudar aquele homem, que o sacerdote e o levita não parou. Não quis ajudar. Parou, pôs azeite, vinho nas suas feridas, levou para o estado, pagou, cuidou dele. Olha lá, puxa, sarou a ferida dele. Depois de muito tempo voltou lá, o homem estava bem, agradeceu ele saiu dali uma benção. Escuta isso. Você pode conquistar todo o bem material que você puder. Eu conheço pessoas muito ricas, que tem de tudo, mas a casa dela, os filhos são depressivos. Eu já vi filhos de rico tirarem a vida. Já vi não, já ouvi, né? Filhos de rico tirarem a vida. Não tem de tudo? Por quê? Porque vive em função daquela coisa ali. Só que quando a gente entende, irmão, quando a gente entende que fazer o bem para alguém, isso aí é um remédio para a tua alma. Você usar o talento. Pastor, mas não tem talento nenhum. Meu Deus do céu, pastor, não precisa. Seja agente de milagre para alguém. Esses homens aqui, ó, pegaram o paralítico e levaram até Jesus. A multidão estava apertando, não cabia nem na janela, nem na porta do fundo. O que eles fizeram? Vamos subir no telhado. Tiraram o telhado. Olha o trabalho que eles tiveram. Tiraram o telhado e desceram o homem até lá. Aí você vai perceber
que esses homens não aparecem mais na história. Agora é Jesus e o paralítico. Sumiu os homens da história. O texto não enfatiza, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, não enfatiza quem eram esses homens, o que eles faziam, por que eles fez aquilo, não. Só fala que eles pegaram o paralítico, abriram o telhado, tiveram todo o trabalho de descer o paralítico lá. Por quê? Quem que era esse homem? Quem que era esse paralítico para 4 homens ter todo esse trabalho para que descesse ali? Só que quando ele encontra com Jesus, Jesus falou assim: vai, os teus pecados estão perdoados. Jesus não perguntou se ele traiu a esposa, Jesus não perguntou se ele foi lá para cachaça, se ele foi para o baile, Jesus não perguntou, né, se ele matou alguém. Não, Jesus falou assim: eu não quero nem saber, teu pecado está perdoado, levanta e vai, não peques mais. Irmão, a gente tem mania de ser juiz de causas espirituais. A pessoa está passando problema, a gente vê de ajudar, a gente vai lá assim: deve estar pecando, deve estar fazendo alguma coisa, não firma porque... Não, para com isso, vamos parar com isso, vamos ser agente, a pessoa está com problema, vamos lá, pegar na mão, ajudar, estou aqui por ti, porque amanhã ou depois, se a pessoa morre, acabou. Eu não sei se a minha irmã está na live ainda. Tá não? Manifesta aí, se tiver. Eu acho que ela foi trabalhar. A gente tem mania de ser juiz de causas espirituais. Vamos parar com isso. Vamos ser agente de milagre. Quando você ajudar uma pessoa, depois ajuda a outra, nunca mais esse negócio para. Você vai querer ajudar todo mundo. A hora que você vê, você está cumprindo o teu propósito e as coisas estão chegando na tua vida gradativamente. Aquilo que era para a tua vida escassez acaba sendo bênção. Começa a abundar na sua vida. Por quê? Quando eu busco primeiro o reino é pessoas, é amar pessoas, é cuidar de pessoas, é ser governo de alguém. Uma mãe, ela é governo do filho. Um pai, ela é governo do filho. Ou seja, se a gente não é capaz de cuidar nem dos nossos, como que a gente vai cuidar de alguém? Isso é bem... No decorrer dessa maratona nossa da palavra, irmão, vocês vão entender mais profundo do que eu estou dizendo. É muito forte isso aqui. Se você entender que buscar o reino não é você só estar na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo louvor, adorando, aí você volta para casa, os problemas tá lá, as dificuldades tá lá. Por quê? Aí vem já a escassez, aí vem os problemas com o marido, com a esposa, com o filho, com o patrão, com a vida e o governo. Todo mundo busca desculpa para tudo. Quando você entender que se você fizer o simples, que é ajudar pessoas, cuidar de pessoas, resgatar a alma dela, você sabe o que você está resgatando? Toda a riqueza do mundo que você tem buscado está dentro de uma alma. Ainda assim, se juntasse todo o tesouro do mundo, não valeria o valor de uma alma. Agora imagina você ganhar uma alma, você ganhar 2 almas, 3 almas, 4 almas. Olha a riqueza disso. Olha a riqueza disso.
Deus já me deu uma revelação forte aqui, mas no momento oportuno eu vou dizer. Vamos voltar pro texto. Jesus olha para ele e fala assim, ó: perdoados estão os seus pecados. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando a gente tem acesso ao reino de Deus, muita enfermidade. Existe dois tipos de enfermidade: a enfermidade adâmica e a enfermidade espíritos de enfermidade. As doenças adâmicas, elas são doenças do corpo, natural, que é: você comer muito doce, você vai ter diabetes, dores de cabeça, rinite, doenças naturais. Ou seja, são doenças que no decorrer da vida você não se alimenta direito, você ingere bebida alcoólica, cigarro, né, droga, tudo, então acaba o corpo padecendo por esse tipo de doença. É a doença adâmica que fala que quando Adão pecou, né, o pecado entrou no mundo e junto com ele a morte. Então, ou seja, essas doenças naturais causam problemas no corpo. Só que existem as doenças de níveis espirituais, que são espíritos de enfermidade. Vou dizer uns: depressão, profunda, ansiedade, o câncer, né, a lepra, outros tipos de doença que não atinge o corpo, atinge a alma, entende? O que é o câncer se não uma doença da alma? Como que aparece no corpo pedaços de carne, né, que são chamados nódulos? O câncer vai crescendo, vai tomando o corpo, né, pedaços. Isso é o que? Vem da onde isso? Da alma. Tem um estudo aprofundado disso, depois, se os irmãos quiserem, eu posso estar falando aí. E perceba que Jesus, para alguns ele vai impor a mão, orar e vai ser curado. Para outros ele vai falar. Para outros ele vai dizer: vai, teu pecado, perdoado está o teu pecado, vai, não peques mais. Ou seja, são doenças de níveis espirituais. Por conta do pecado, ele surgiu a enfermidade, e por conta do pecado, a pessoa ela vive aquilo ali. Então Jesus, quando ele fala: perdoados estão os teus pecados, dentro da casa, sabe quem estava? Alguns escribas. Verso 6, vamos rapidinho aqui. Estava ali assentado alguns dos escribas e arrazoavam em seus corações, dizendo: por que esse diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo seu espírito, que assim arrazoavam entre si, disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados seus pecados, ou dizer: levanta, toma teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse o paralítico. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Quem estava lá dentro da casa? Os crentes, os atribulados.
os escribas. Ó, pastora Rose está na live, ó. Que honra. Irmão, os caras estavam lá, Jesus estava lá para curar algumas pessoas, para libertar, para expulsar demônio. Os homens estavam lá só para observar. Você sabia que você é rodeado por uma nuvem de testemunho? Existem pessoas a todo tempo te observando. É no seu trabalho, é no colégio, é na igreja, é na rua, é a forma com que você se porta, forma com que você se veste, forma como você fala. Todo mundo está ao nosso redor nos observando, buscando só isso aqui, ó, para meter o pau na sua vida. E não pensa que é o ímpio, não. São os de dentro. Parece que eles têm um prazer em querer ver você errar. Os de dentro são os piores. O ímpio também observa, mas os de dentro são os piores. Ó, os homens arrazoavam. Vamos trazer no original. Eles estavam caçoando. Tem um outro termo que fala, né? Caçoando, dando gargalhadas, zombando, porque Jesus falou: perdoados são os seus pecados. E Jesus olhou dentro do coração deles. Falou: ah, vocês estão zombando. Jesus cortou logo no talo. Olhou para aquele homem e falou assim: ó, perdoados são os teus pecados, mas se preferir, levanta e anda, toma teu leite e vai. Por quê? Quando todo mundo se admirou e glorificou, dizendo: nunca vimos tal coisa, é Jesus provando mais uma vez a existência do reino e calando a boca daqueles homens. E o que acontece? Quando você começar a ajudar alguém, quando você começar a se importar com alguém, vão se levantar. Ah, mas quer se aparecer. Ah, mas acho que é o bambambam. Não se importe com isso. A forma com que você faz, não se importe com isso. Tornou-se a ir para o mar, toda a multidão ia com ele e ele os ensinava. Passando, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. Levantando, o seguiu. Aconteceu que, estando sentado à mesa da casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. E os escribas, os fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isso, disse: ó, pega essa. Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico. Marca isso aí. Marcos capítulo 1, verso 17. Mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para quem? Para nós que já estamos lá dentro?
Não. Pro círculo de oração? Pro quadro de obreiro da igreja? Pros jovens da igreja? Não. Ele veio porque está lá fora. Vou falar uma verdade aqui. Vai doer. Quando nos reunimos para adorar o Senhor, Pai do Senhor, minha pastora, top, te amo. Que honra você na minha live. Quando nos reunimos na casa do Senhor para adorar, para buscar a presença dele, o convidado especial ali é Jesus. Só que ele não vai ali para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Olha o que nós lemos aqui. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar justo, mas eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Ó, quando nos reunimos lá para adorar, Jesus ele se apresenta porque ele é o convidado especial. Só que quando ele chega lá e ele vê só o justo, só os sãos, ele fica muito triste com isso. Sabe por quê? Porque ele não vai lá só para assistir nós cultuar ele. Ele vai lá para operar milagre. Porque ele não vai para ação. Ele não vai para justo. Ele vai lá para chamar pecadores ao arrependimento. Sabe o que quer dizer isso aqui? Pastor, o senhor está dizendo que então todo o nosso culto, quando não tem nenhum pecador lá, nenhum doente, é em vão? Você é edificado, você é cheio, aí você sai de lá cheio. Só que você não distribui o que você recebeu. Porque ele fala assim: eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Se ele nos dá poder, o que eu tenho feito com isso? Se não é para usar poder em alguém. Poder de curar, de amar, de restaurar, expulsar demônio, libertar os cativos e oprimidos. Então, pensa nisso. Pensa muito bem nisso. Jesus ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Então, se a tua mensagem não é essa, sinto lhe dizer, você está pregando um evangelho errado. Você está pregando um evangelho errado. Se você tem pregado prosperidade, produção, cura para os são, arrependimento para o justo, está pregando errado. O que acontece muito hoje? As igrejas estão lotadas de crentes, já saturadas de crente, e é um movimento de crente, um prega para outro e põe a mão na cabeça do outro e faz aquele movimento e não tem o resultado que tinha que ter, não tem. Você viu o nosso culto ontem? Foi um culto completo. Teve palavra, teve adoração, teve palavra, teve alma se rendendo e teve libertação. Olha só que culto completo. Esse é o verdadeiro culto. Quando um pecador se arrepende e quando alguém é liberto. Ali é o reino de Deus, instaurou ali e o negócio aconteceu.
Ora, os discípulos de João, fariseus, jejuavam. Foram e disseram-lhe: por que Jesus e os discípulos de João e os profetas não jejuam? Isso é os discípulos. Foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os profetas e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhe: pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo em pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a ruptura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres novo. De outra sorte, o vinho novo rompe o odre, e estorna o vinho e o odre, estragam-se o vinho novo, e deve ser deitado em odres novos. Olha só. Primeira indagação aqui dos fariseus. Os discípulos de João, junto com ele, jejuam, e os discípulos de Jesus com ele não jejuam. Olha a preocupação deles. Quem estava ali era o próprio Jesus, Filho de Deus. Quem estava ali era o autor e consumador da nossa fé. Ele estava curando, estava fazendo acontecer, né? Os homens preocupados com dogmas. Por que eles não jejuam? Aí ele vem e vai dizer assim: quando o esposo está lá nas bodas, festejando, tem de tudo, tem comida, tem isso, tem aquilo, você acha que ele vai jejuar? Junto com os seus amigos, convidados? A casa está cheia de alimentos, você vai jejuar? Não. Eles estão festejando, você vai jejuar? Não. É ele dizendo assim: enquanto o Filho do Homem estiver aqui, não tem necessidade de jejuar. Eu estou aqui. Mas quando ele partir, aí há necessidade. Porque existe casca de demônio que só sai com jejum e oração. E quando ele foi, olha só, o texto vai dizer o quê? Virão dias em que será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Por quê? Porque agora ele não está em pessoa, agora ele está em espírito. Se você quer acessar ele em espírito, é em jejum e oração. É ativando a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você medita, quanto mais você busca, quanto mais você medita e se aprofunda, mais você ativa a tua fé. Aí o inimigo, ele vai fazer de tudo para você não ouvir a palavra. Porque não ouvindo a palavra, a sua fé é abalada, e sem fé é impossível agradar a Deus. Forte, né? Vamos encerrar aqui? E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, seus discípulos caminhavam e começaram a colher espigas. Os fariseus disseram: vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse: nunca lixo que fez Davi, quando estava em necessidade, teve fome, e ele os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu pães da apropriação, dos quais não era lícito comer senão o sacerdote. E dando também aos que com ele estavam, disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é o seu irmão.
O problema dos fariseus é que eles ficam presos em dogmas, ficam presos nas leis, né? Eles impunham tanta lei, só que eles esqueciam do principal. Tipo, eles queriam que todo mundo seguisse a lei. Porque não pode curar no sábado, não pode comer no sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque é a lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Moisés. E Jesus veio falar totalmente diferente. Ele falou: gente, pelo amor de Deus, vocês estão preocupados com dogmas religiosos. Pastor, me dá um exemplo, vou dar um exemplo. A doutrina na igreja. Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, pode aquilo outro. A pessoa, ela cai, peca, lembra? Colocava lá de 40 dias, 50, 60 dias de banco, né? Preocupado com status. Só que o importante, que é a alma da pessoa, tá nem aí. A pessoa saía da igreja, ia pro mundão, tá nem aí. Porque o importante é os dogmas. Eles estavam preocupados com seguir algo, mas não estavam preocupados com o essencial, que é a alma. Você vê que o reino de Deus, ele é cabuloso? O jovem chega lá e fala assim: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: tem seguido os mandamentos? Tenho, desde a minha mocidade. Falou: beleza, verdade. Só te falta uma coisa: pega toda a tua riqueza, dê aos pobres, depois vem e me segue. O que ele fez? Virou as costas para Jesus e partiu. Porque o coração dele estava na onde? Na riqueza. Ele seguia toda a lei? Sim. Só que o coração dele estava na onde? Na riqueza. Você pode seguir toda a lei, você pode ser o melhor crente, da cabeça à planta dos pés, mas se o seu coração não tiver amor, se o teu coração não tiver acesso ao reino, não adianta. Se o teu coração não tiver teu tesouro lá no céu, não adianta, irmão. Você pode seguir toda a lei, você pode como manda aí as escrituras, mas o importante é o que? É isso aqui, ó. Jesus olhou para ele e falou assim: lembra de Davi? Entrou lá na casa de Abiatar, o sumo sacerdote, comeu pão da propiciação, que era só do sumo sacerdote. Davi foi lá e comeu pão. Era sagrado. Ele entrou lá na casa, estava com fome, comeu pão, que era do sumo sacerdote. Ele quebrou a lei ali. Não podia, em hipótese alguma. Você vai ver Davi. Vou ler aqui para você de novo. Ele estava com fome, verso 25. Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? E ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da apropriação, dos quais eram lícito comer senão o sacerdote. Não era lícito comer senão o sacerdote, dando também aos que estavam com ele. Davi comeu, deu a todo mundo. Comeu pão que era lícito somente para o sacerdote. Comeu, ou seja, quebrou um mandamento. Aí ele vai dizer: disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus fez o sábado para o homem, e não o homem para o sábado. Pastor, me explica. Deus fez o sábado e entregou para o homem. Deus não fez o homem e entregou para o sábado, não. Quando Jesus curou no sábado, quando ajudaram, trabalharam no sábado, né? Que nem eles estavam colhendo espiga ali, os caras estavam preocupados que não podia fazer nada no sábado, porque o sábado era do homem que tinha que guardar o sábado e toda aquela coisa toda. Jesus falou assim: até do sábado eu sou dono. Ou seja, se tem alguma coisa que está te impedindo de fazer,
por conta de dogmas, de religião. Irmão, não vou citar aqui agora, mas eu vou montar aí, eu vou nos próximos meses, mês que vem vai começar a maratona de provérbios, que fala da sabedoria, do conhecimento e de uma vida plena. Você vai entender o que eu estou dizendo. E até tem um nome para isso, é desconstruindo a religiosidade e inserindo o reino. Porque a gente, por conta da religiosidade, a gente fala tolice, a gente faz tolice. Verdade. E é tão simples e a gente acaba dificultando. E nós vamos entrar aí a partir de 1º de junho. São 31 capítulos de provérbio. 31 dias do mês. E eu vou falar justamente sobre isso aqui, ó. Religiosidade. Os homens estavam preocupados em guardar o sábado, preocupados, né, em não trabalhar. E o cara estava doente lá, estava precisando de cura. Ele falou assim: você vai curar no sábado? Ah, você vai fazer isso no sábado? Ah, mas a lei de Moisés fala que não pode fazer isso. Ah, mas tá sentado com pecadores, a lei de Moisés fala que não pode. Ah, porque o salmista escreve que não pode assentar na roda do escarnecedor. Ah, e agora ele está sentando. Ele senta com pecador, senta com prostituto, senta com drogado, senta com todo mundo, com bandido. Então ele estava preocupado com dogmas religiosos. A religiosidade tomou conta dos fariseus. Nós vamos se aprofundar nisso. E hoje não é diferente. Hoje a gente tem matado as pessoas. Eu falo a gente, a igreja, no geral, a igreja de Cristo. Tem matado, em vez de ganhar, em vez de curar, em vez de trazer o arrependimento, a gente tem matado por conta de dogmas religiosos. Pastor, me dê um exemplo. Quando você faz esses movimentos aí só para ganhar dinheiro, só para ostentar, só para, né, você é pronto e escandaliza, você está matando a alma. Assim o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Ou seja, o que é mais fácil? Eu seguir toda a lei à risca e lá no final perder minha salvação? Ou eu buscar o reino, pôr ele aqui dentro e cumprir, fazer? Pensa nisso. O último versículo: assim o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. É ele dizendo. Davi pecou comendo pão da propiciação, deu para os seus amigos, estava todo mundo com fome. Imagina, acabaram com o pão que era do sacerdote. Deus castigou ele, Deus colocou ele de banco, né? Aconteceu? Não. Só que ele estava com fome, os amigos também, e ele matou a fome dos amigos. Aí entra naquela passagem: eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive enfermo, não foste me visitar, tive na prisão, não foste lá me ver, passei frio, não me deste que vestir. Irmão, você vai ficar a vida inteira seguindo a lei para você e o próximo. Não, porque eu tenho que seguir a lei à risca, eu tenho que ser o santão. Mas e aí o próximo? Não, o próximo que se dane. Ele está em pecado, eu não vou me contaminar. É isso? Vamos pensar nisso. Amém? Amanhã nós vamos partir para o 3º capítulo. Só que amanhã eu vou fazer diferente.
São 35 versículos. Amanhã às 6h30 eu vou explicar a história de Marcos. Pastor, Marcos era discípulo de Jesus? Não. Quem que era Marcos? Você vai saber amanhã. Em que tempo que Marcos atuou? Você vai saber amanhã. Como que Marcos escreveu a carta lá de Jesus, sendo que ele não viveu lá? Como que ele conseguiu esses relatos? Amanhã você vai saber. Então, se você tem interesse em saber disso, amanhã você vai aprender. Amém? Irmão, divulga aí essa live, vou deixar ela salva. Marca alguém nela para estar assistindo mais tarde. Convide alguém. Todos os dias, 6h30 já entramos ao vivo. E 6h33 nós começamos. Convide alguém. Eu tenho certeza que vai ser bênção para alguém. Amém? Aos pouquinhos nós vamos estar aí melhorando a divulgação. Eu sei que até o final desse mês vai ter muita gente aí conosco. Amém? Deus abençoe a tua vida. Tenha aí um dia abençoado. Uma quarta-feira abençoada. Que o Senhor venha derramar toda sorte de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Seja agente de milagre para a vida de alguém, amém? Cuida de alguém, ame alguém, você vai ver que isso para a tua alma vai ser algo maravilhoso, amém? Deus abençoa, em nome de Jesus.